Obra Exilados por Amor. Psicografia Sandra Carneiro. Pelo Espírito Lúcius. Capítulo 44. Os dias corriam céleres. Os cristãos continuavam a se encontrar às escondidas para orar e juntos meditar nos ensinamentos de Jesus. O número de seguidores das lições do Nazareno crescia rapidamente e perturbava cada vez mais os líderes religiosos judeus. Pilatos nunca mais retornou à Judéia. Morreu depois de ter sido afastado de seu posto por César. Alguns administradores romanos enviados à região não conseguiram adaptar-se. Por fim, César enviou Tibério Alexandre, um governador que parecia entender as difíceis questões judaicas. Tão logo soube da habilidade do novo dirigente em lidar com os costumes de seu povo, Nicodemo solicitou uma audiência com o intuito de melhor conhecê-lo. Discutiram os intricados problemas políticos e religiosos na Judéia e os negócios e oportunidades da região como um todo. Ao se apresentar à ocasião, Nicodemos falou-lhe de José e de sua influência no comércio internacional, bem como dos excelentes resultados que ele havia obtido em suas exportações. O governador, interessado, opinou: gostaria de conhecer esse judeu. Por certo, poderemos fazer muitos planos em conjunto. Os olhos de Nicodemos cintilaram de esperança. No entanto, ele se conteve, sem alterar o tom da conversação que vinha mantendo. Infelizmente, José está preso, por motivos religiosos, é claro. Pego de surpresa, o governador fez uma pausa. Depois lamentou: é pena, não podemos fazer nada quanto a isso. Não devo interferir no campo religioso. Tibério Alexandre se levantou e emendou, pelo menos por enquanto. Trocaram mais algumas impressões e logo Nicodemos despediu-se e saiu. O governador ficou a pensar na conversa que tivera e, por mais que tentasse, não conseguia afastar o pensamento de José. Embora ocupado com as intermináveis audiências em que buscava familiarizar-se com as questões locais e conhecer bem os cidadãos mais influentes e poderosos, não deixava de pensar em José de Arimateia. Passados vários meses, Tibério procurou mais informações sobre o comerciante judeu. Não demorou a descobrir que se tratava de um dos homens mais ricos da região e que antes de sua prisão fora também um dos mais respeitados em toda a Judéia. Positivamente impressionado, pediu que o trouxessem para uma audiência. Queria conhecer aquele José de Arimateia. José foi retirado de sua cela. Durante meses não saíra do estreito cubículo em que havia sido colocado. Os cabelos crescidos e a longa barba não bastavam para encobrir os negros olhos brilhantes e vivos, que cintilavam como estrelas no firmamento. A companhia frequente de Elvira e especialmente a visita espiritual de João haviam fortalecido sua alma, elevando-lhe os sentimentos e a esperança. Quando José entrou, Tibério Alexandre mirou-o de alto a baixo, admirado com o corpo magro e sujo daquele prisioneiro. Movido por estranha simpatia, pediu que os soldados se retirassem, deixando-o sozinho com o preso. Assim que todos saíram, ele olhou longamente para José, depois apresentou-se e disse: sente-se e acomode-se. Está com fome, eu presumo. Agradeço o seu interesse, mas estou bem, limitou-se a responder. Não deseja que lhe tragam algo para comer?
Estou bem, José repetiu. Sentindo inexplicável desconforto, Tibério ajeitou-se na cadeira e disse: Pois bem, que seja. Quero conhecê-lo melhor. Tenho ouvido muitas coisas a seu respeito. Algumas boas, outras nem tanto. Fale-me um pouco de sua vida, seu trabalho, sua família, suas conquistas. José sorriu ligeiramente e indagou: O que exatamente deseja saber a meu respeito, senhor? Quero saber tudo o que ache relevante para que eu me convença a soltá-lo. Sou um seguidor de Jesus. Creio ser esse o fato mais importante no caso. É por esse motivo que estou preso. Tibério surpreendeu José ao dizer: Isso eu já sei. Embora seja absolutamente sigiloso, também simpatizo com alguns dos ensinamentos do seu mestre. Minha esposa esteve com ele e o ouviu falar muitas vezes. Ela me contou alguns fatos muito interessantes com relação àqueles que são chamados cristãos. Mas não se empolgue muito, sou apenas um simpatizante. Agora, fala-me sobre sua vida. José fitou-o espantado e, abrindo sincero sorriso, disse: Acho que vou aceitar o que me der para comer. O elegante jovem governador saiu por um instante da sala e ordenou ao servo que providenciasse farta refeição. Depois voltou e entabularam animado colóquio. Laços de simpatia uniram de imediato os dois homens. Conversaram por horas e, ao final, quando se despediram, Tibério tocou o ombro de José e garantiu: Não permanecerá por muito tempo na prisão. Tenha um pouco mais de paciência. José agradeceu e saiu, levado pelos soldados romanos. Poucos dias depois, foi chamado novamente por Tibério Alexandre. Este então lhe disse, mostrando-lhe um pergaminho enrolado: Aqui está a sua liberdade. Obtive junto ao Sinédrio e estou homologando. José olhava-o entre surpreso e intrigado. Ele prosseguiu: Tive longo e persuasivo diálogo com o sumo sacerdote Caifás. Ele tem muitos interesses que podem ser atendidos por Roma. Não me foi difícil dobrar-lhe as preocupações espirituais. A ganância falou mais alto. Agora tome, José, sua liberdade. José esticou o braço para pegar o decreto, mas Tibério puxou o precioso documento dizendo: Tenho apenas uma condição. José ficou a fitá-lo sem dizer nada. Ele prosseguiu: Quero que retome seus negócios de exportação e que vá até a Britânia e outras ilhas, onde o ouro é farto e nossos minérios alcançarão valor inestimável. A mente de José assomou o momento inesquecível em que Jesus o visitara, pedindo-lhe que levasse o Evangelho a terras distantes, e de pronto ele respondeu: Nessas viagens, depois de efetuar os negócios para Roma, poderia dedicar-me a divulgar o Evangelho de Jesus? Tibério olhou-o com simpatia e respondeu: Desde que os lucros não diminuam por causa disso, nada tem o contrário. José estirou o corpo e disse resoluto: Serei seu servidor. Muito bom. Mandei preparar um navio com tudo de que necessita. Assim pode viajar em breve. A tripulação está completa, mas pode recrutar quem mais desejar. José, mostrando estranheza, questionou: Por que me dá um navio se tem uma frota completa? Porque há muito não a tem mais, meu amigo. O que diz? Seus companheiros do Sinédrio são ambiciosos. Você foi expulso de sua religião e confiscaram todos os seus bens. Como era prisioneiro e eles, astuciosamente, recolheram impostos generosos,
nada poderei fazer quanto a isso. E minha família, em que situação se encontra? Se eu fosse você, não me preocuparia com a família. Mas eles estão bem? De certo que sim. Foram grandemente beneficiados na partilha de seus bens. José empalideceu. Lembrou-se do desprezo com que Sara o fitara na última vez que a vira e imediatamente compreendeu toda a situação. Suspirou fundo e disse: então nada me resta senão aceitar sua oferta e agradecer-lhe imensamente. Não quero seu agradecimento, José. Em contrapartida, aceitarei prazerosamente os lucros de suas operações comerciais. É claro que terá uma grande parte. Com o tempo conseguirá até recompor as riquezas que perdeu. José sorriu mais uma vez e perguntou: quando posso partir? Quando quiser. Assim que tiver conversado com alguns amigos, estarei pronto. Venho informar-lhe a data exata da partida. Não se preocupe, envie alguém de sua confiança. Já será suficiente. Despediram-se. José foi imediatamente procurar Nicodemos, que ficou abismado ao avistar o amigo livre. José contou-lhe sobre a atraente proposta do governador, deixando Nicodemos absolutamente satisfeito e recompensado. Depois de tantos anos, seus esforços tinham sido coroados de êxito. Os dois amigos compartilharam experiências e aprendizados por quase 2 dias. Nicodemos descreveu em minúcias o que se passara com a família do amigo, a intervenção do sogro e o apoio de Sara para que o sinédrio confiscasse os bens que lhe pertenciam. Ela e o pai, bem como os filhos, haviam recebido mais da metade de tudo que lhe fora retirado. José ouviu a narrativa com tranquilidade e disse apenas: pelo menos eles não passaram por nenhuma privação na minha ausência. Certamente por nenhuma, José. Fico feliz com isso. Depois de prolongado silêncio, que Nicodemos não ousava quebrar, José perguntou: e como estão João, Pedro, Tiago e todos os outros? Nicodemos sorriu feliz e respondeu: estão todos bem. Jesus esteve conosco depois que ressurgiu e antes de voltar para a sua elevada morada espiritual, orientou-nos sobre muitas coisas. Esteve com ele? Sim, somente uma vez. José sorriu e continuou atento. Era noite e suave brisa entrava pela janela aberta. De onde estava, José podia ver o céu cintilante de estrelas. Respirou fundo, satisfeito por estar afinal em liberdade. Nicodemos prosseguia. Pedro mudou-se para uma casa mais ampla, à beira da estrada da Galileia. Lá, junto com outros seguidores do Mestre, atende muitos doentes e necessitados, saciando-lhes o corpo e também a alma. São muitos os que acorrem à singela moradia. Ela permanece dia e noite com as portas abertas a todos os que ali chegam. E a família de Pedro? Nicodemos hesitou por instantes, depois respondeu, tocando de leve o braço do amigo. Eles o apoiam, José. E confortadora conversa se estendeu noite adentro. Nicodemos discorreu em detalhes sobre os encontros secretos dos agora chamados cristãos e as belas reuniões que aconteciam durante a madrugada. Esclareceu ainda que o ódio de Caifás não havia cedido o mínimo. Antes, pelo contrário, ele estava sempre à procura de oportunidades para submeter seguidores de Jesus ao arbítrio do sinédrio. A perseguição era constante e acirrada. Era quase manhã, quando José e Nicodemos se recolheram para o descanso. Poucas horas depois, José já estava de pé,
preparando-se para se despedir do amigo. Ao vê-lo pronto para sair, Nicodemos indagou: por que tanta pressa? José sorriu e respondeu: Jesus me pediu que levasse o evangelho a terras distantes. Estou certo de que foi ele quem garantiu minha saída da prisão e não quero decepcioná-lo. Vou partir o mais depressa possível e começar a executar minha tarefa. Há muitos que precisam ouvir sobre Jesus e os seus ensinamentos. Nicodemos comentou: poderia levar alguns cristãos para que o ajudem. Os sacerdotes estão no encalço de vários de nossos irmãos. O que acha? Seria ótimo. Tenho autorização para levar quem eu deseje, pois vou já procurá-los e arranjar tudo. Após acertarem os pormenores para o encontro com os amigos cristãos, José saiu. Haviam sido mais de 13 anos na prisão e finalmente tomaram banho agradável, cortaram os cabelos e apararam a barba. Tal como Nicodemos, ele tinha os cabelos mais grisalhos do que na época em que fora preso. Caminhou por algum tempo pelas ruas de Jerusalém e acabou por se aproximar de sua antiga residência. Aos pés da escadaria, hesitou. Olhou para a esplêndida mansão e observou os admiráveis detalhes da construção. Estava distraído quando Timóteo chegou sutilmente dizendo: Senhor, soube que havia sido libertado, mas tomei a notícia como um falso boato. Vejo que felizmente é verdade. Como estão todos, Timóteo? Bem, Senhor, gostaria muito de vê-los antes de partir. Sinto muito, mas a senhora Sara o proíbe de entrar. Ela ouviu pela janela e ficou muito nervosa. Ameaça chamar os soldados do Sinédrio, se o Senhor insistir. Ofereci-me para falar-lhe. Por favor, eu sei que já sofreu muitas humilhações. Não necessita passar por mais esta. Ela não o compreende, Senhor. Será inútil qualquer tentativa de entendimento. José baixou a cabeça, limpando as lágrimas que lhe desciam pelo rosto. Seu coração estava profundamente dolorido, machucado pelo desprezo daqueles que eram seus mais próximos na terra. Olhou para Timóteo e perguntou: como estão meus filhos? Eles estão bem, Senhor. José calou-se. Timóteo o observava igualmente em silêncio, até que José concluiu: muito bem, Timóteo, leve um recado aos meus filhos. Diga-lhes que sinto muito por ter de me afastar deles, e que se um dia eles quiserem me ver e falar comigo, ficarei feliz, muito feliz em estar com eles. Não guardo ressentimentos. Meu coração está aberto para eles a qualquer momento, inclusive para Sara. Timóteo assentiu com a cabeça e garantiu: fique tranquilo, transmitirei o recado.